A campanha permanente contra a fome e pela inclusão social da Arquidiocese de Vitória traz para os fiéis a formação Pobreza e Desigualdade Social, caminhos possíveis de superação. Olá, pessoal. Estamos vendo muito, mas ainda é pouco diante do que não vimos. Então vamos prosseguir. Curiosa essa tabela vista no vídeo anterior dos gastos do governo. Vamos repetir para lembrar. Quase metade da arrecadação, que são os impostos cobrados, vai para pagar juros e dívidas. E para a saúde, educação e funcionalismo, juntos, vai menos de 10%. Curioso, quando falam em governo gastar menos, tiram da saúde, educação, tiram da aposentadoria do povo, tiram dos serviços que atendem ao povo. Por que não tiram dos juros? Por que não investigam essa dívida para saber se deve mesmo? Entra governo, sai governo, e isso continua intocado. Por isso se fala em auditoria cidadã da dívida. E nos respondem com o tal de neoliberalismo, de enxugar máquina, privatizar empresas públicas. Mudando um pouco de assunto, vamos voltar à chegada dos portugueses. Aqui viviam, dizem, uns 5 milhões de nativos, que tiveram suas terras invadidas pelos portugueses. Nas outras partes das Américas foram os espanhóis. E aqui, além do pau-brasil, logo descobriram ouro, pedras preciosas e também que a cana-de-açúcar produzia bem. Então, começaram a plantar cana e produzir açúcar para vender na Europa, porque naquele tempo o açúcar valia tanto quanto o petróleo hoje. Sabe quanto pagaram para usarem as terras que foram dos nativos? Adivinhe. E adivinhe também quem contrataram para trabalhar no cultivo da cana e produção do açúcar. Já descobriu? Pois é, ainda queriam que os nativos, que os portugueses chamavam de índios, trabalhassem para eles. Mas os nativos não toparam a parada. Então eles foram buscar trabalhadores na África. 5 segundos para você adivinhar como convenceram esses trabalhadores a virem para o Brasil. Essa foi a história. Para ter mão de obra para os canaviais e engenhos, os portugueses compravam escravos trazidos da África. Africanas e africanos eram capturados lá como animais e, na base do chicote, obrigados a embarcar para o Brasil, onde eram vendidos aos grandes senhores para serem usados por eles como pretendessem. E a lei permitia. Os donos de engenho faziam fortunas vendendo açúcar para a Europa, e esse açúcar era produzido por escravos sujeitos a todo tipo de maus tratos e opressão. Muitas escravas eram usadas como objeto sexual pelos donos e seus filhos. E até parte do século XVIII, o senhor do escravo podia até matá-lo, que não era crime. Quais os sonhos que tinham esses africanos trazidos para cá? Que esperavam da vida? Quais eram seus direitos? Que sindicatos tinham? Como viviam? Temos muita conversa para os próximos dias. Até lá!